um motivo muito grande de alegria de estarmos aqui nessa tarde, na presença de Deus, né? O nosso intuito é louvar e adorar a Deus. Eu sei que Deus já falou muito aos nossos corações através de todas as palavras que foram liberadas aqui nessa tarde, né? Cada um tem um propósito com Deus, né? E nós precisamos estar sempre na presença dele, para que nós possamos estar de pé, para a glória do Senhor. Amém? Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em Mateus 16, a partir do versículo 13. Uma passagem bem conhecida, mas eu tenho certeza, se você abrir seu coração, Deus vai falar com você. Mateus 16, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor, ela fala assim: e chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João Batista, outros, Elias, outros, Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem o revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então mandou seus discípulos que a ninguém dissesse que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e a padecer muito pelos anciões e pelos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Irmão, essa palavra aqui, ela é uma palavra que Deus colocou no meu coração para estar ministrando nessa tarde. Aqui, o que Deus ministrou no meu coração é que nós devemos vigiar. O tema dessa palavra é vigilância. Hoje nós estamos vivendo um mundo conturbado. Nós estamos vivendo uma situação muito, muito difícil de convívio, de sociedade, no âmbito político, em todas as esferas, no trabalho, em toda circunstância. Está um pouco conturbado demais. E nós temos que ser vigilantes. E aqui Jesus, falando dos seus discípulos, e perguntaram para ele: quem dizem essas pessoas que estão aí, quem sou eu? E eles disseram: é Jeremias, Elias, é um dos profetas, aquela coisa toda. E Pedro, no meio daqueles discípulos, somente Pedro, falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Entenda isso. É só pelo Espírito Santo de Deus. Toda palavra de conhecimento espiritual, ela tem uma revelação do trono de Deus. Pedro não falou aquilo de qualquer maneira. Ele falou porque Deus ministrou ao coração dele, revelando Cristo como o verdadeiro Filho de Deus, que veio para resgatar a humanidade. E aqui eu acho interessante que Jesus começa a falar com ele certas coisas para ter uma mudança na vida de Pedro de uma forma tremenda. Que todos nós precisamos ter essas experiências que Pedro teve. E Pedro aqui, ele pega e fala, Jesus fala para ele: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus.
Pois também eu te digo, tu és Pedro. Olha, Jesus aqui já está mudando o nome do Simão. Né? Tu és Pedro. O que significa quando ele falou que tu és Pedro? Tu és fragmentos de rocha. E ele diz ainda, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nós somos fragmentos. Nós somos pedras pequenas. Que é através de nós. Mas tem uma coisa. Todo fundamento, ele está em Cristo Jesus. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Essa pedra que está falando é Jesus, é a rocha. E nós somos os fragmentos. O Senhor estava despertando Pedro aqui, preparando ele para algo muito maior lá na frente. Ele teve uma experiência ímpar que nenhum dos seus discípulos teve essa coragem de estar na presença de Jesus e responder. E Jesus começou a abençoar ele, a dizer algo para ele, que está em 1 Pedro. Eu vou ler aqui para vocês. 1 Pedro 2. Versículo 5. Vós também, como pedra viva, sois edificado, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pedras vivas. Nós somos pedra viva. Aonde nós estivermos, nós temos que fazer toda a diferença. Todos nós temos as nossas limitações, as nossas falhas. Mas eu quero falar para vocês, se vocês estão ligados em Cristo, como foi dito aqui mais cedo, aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Nós temos que ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E se tiver algum lugar, irmãos, que tenha uma congregação, seja aqui, seja ali, que se Jesus não é o fundamento, você não é a igreja do Senhor. Não faz parte, porque todo o fundamento está em Jesus. Ele é a rocha, aonde que o próprio Jesus falou, que sobre essa rocha, que é Cristo, eu edificarei a minha igreja. Por que o Senhor sempre fala com nós que nós temos que edificar a nossa casa na rocha? Porque todos nós deparamos com luta, com batalha, com adversidade, de afronta. São tantas coisas na nossa vida que vêm nos abalar a nossa fé. Isso vem a nos abalar a nossa situação emocional da nossa vida. Mas se nós estivermos na rocha, irmão, ela é como os montes de Jerusalém, que não se abala, como diz a palavra. Nós temos que estar firmados. É nesse fundamento, é nessa palavra. Hoje as pessoas estão procurando tantos métodos, as pessoas estão procurando tantas coisas que tiram você da presença de Deus. E o segredo é você estar meditando nessa palavra de dia e de noite. E você será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dará o fruto na estação própria. As folhas não murcham, as folhas não caem, e tudo que você fizer prosperará. É o fundamento, é na palavra. E aqui ele continua. Pedro, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você sabe por que essas portas do inferno não prevalecem sobre a igreja? E as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor. É porque a palavra dele diz que a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes. Glória a Deus, é verdade. Que faz divisão de alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções do coração. É isso que nós precisamos todos os dias, estar meditando nessa palavra.
estarmos em oração. Irmão, se você que está aqui nessa tarde, se você pensa que está orando, ora mais. Busca mais a presença de Deus. Eu vi aqui as pessoas falando sobre paz. Você sabe por que às vezes as pessoas ficam com falta de paz? É porque não tem a verdadeira intimidade com Deus. Tem um erro aí. Eu sinto a angústia, todos nós sentimos. Mas vai para a presença de Deus, entra no teu quarto, fecha a porta, fala com o Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto, Ele ouve e Ele vai te responder, Ele vai te abençoar. Ele vai trazer uma paz que excede todo entendimento no teu coração. Você não está só. As pessoas estão dispersas, irmão. Jesus está voltando. Ele está querendo que esse povo que vem buscar, esse povo esteja preparado. Irmão, se Jesus voltasse aqui hoje, quem de nós poderia subir? Eu não estou querendo julgar ninguém. Mas faz uma análise de você mesmo, você e Deus. Muita gente está desapercebido, muita gente não está ligado, muita gente não está em oração, muita gente não está meditando nessa palavra, muita gente está desapercebido. A Bíblia diz que ele virá como um ladrão. Eu tenho uma convicção de que a palavra de Deus fala assim, olha, que o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Se eu sou filho de Deus, eu tenho uma promessa. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Mas tem uma coisa que Deus não vai fazer para mim nem para você. É aquilo que você precisa de fazer. É o que você tem que buscar. É você estar na presença dEle. É você ter intimidade com Ele. É você ter a intimidade, primeiramente, é na oração e na palavra. Nós temos que jejuar mais, quebrantar mais nossa carne. Louvar, adorar a Deus. Isso tudo nos alimenta. Aí traz essa paz que excede todo entendimento. Irmão, se eu fosse falar das minhas lutas, das minhas guerras, da minha situação, eu poderia estar aqui chorando, não era pregando. Eu vou ser sincero para vocês. Eu tenho minhas dificuldades, meus problemas. Mas eu estou na presença de um Deus vivo. Nós temos que aprender a buscar mais o Senhor, para que Ele venha nos trazer um bálsamo sobre os nossos corações. Já passou aquele tempo, irmão, de alguém ora por nós, ora por mim, ora... Não, faz isso não, irmão. Aqui, ó, joelho. Eu tenho certeza que o seu joelho aguenta ficar no chão um pouquinho. E aqui a palavra do Senhor fala assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei a chave do reino dos céus. E tudo que ligares aqui na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Irmãos, que maravilha! E eu te darei a chave do reino de Deus. Você sabe o que é isso, irmão? Deus te deu autoridade. Porque Deus, Ele diz que nos deu autoridade para pisar em serpente e em escorpiões. É o inimigo? Você tem essa autoridade. Você vai ligar aqui na terra. Aqui que é ligado, o que nós estamos em conformidade com a palavra, está ligado aqui na terra, está ligado no céu. E tudo que o inimigo estiver fazendo, se nós orarmos e desligando o que o inimigo está fazendo, será desligado também. É você estar anulando, porque você tem autoridade de Deus. Não é por outro motivo. É o nome de Jesus. Nós somos limitados. Nós somos pequenos, mas nós temos o Espírito Santo dentro de nós. A Bíblia diz que o reino de Deus está dentro de nós. Glória a Deus. Aproveita. Alimenta o teu espírito. Alimenta a tua alma. Aí você vai entender o que é uma paz que excede todo entendimento do homem. E nós queremos, irmão, de uma forma assim, muito sutil, nós queremos ludibriar Deus. Eu vou orar pouco, eu vou fazer isso. A gente fica querendo escorregar, a gente fica querendo, né? Não tenho tempo, eu trabalho, é isso, é aquilo.
Meu irmão, é precioso o tempo que você fica na presença de Deus. Glória a Deus. Vai para a madrugada. Deus me acorda 3 horas da manhã para orar. Ainda tem uns idiotas que dizem que não precisa de orar de madrugada. Deus me acorda para me orar 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 4 horas da manhã. O que eu tenho que fazer? Simplesmente obedecer à voz de Deus. Eu vou orar, eu vou clamar. Glória a Deus. Glória a Porque Deus. enquanto você está clamando, Deus está livrando sua família. É Deus está verdade. trabalhando, Deus está agindo. Quantas vezes que Deus já falou para mim, teu pai está vivo até hoje, porque você está orando para ele. Glória a Deus. A oração de um justo tem muito em seus respeitos. Aleluia. Tem uma pessoa que está... Deus te levantou, levanta como um guerreiro, como uma guerreira diante do Senhor. Amém. É Ele que te sustenta. Glória a Deus. É Ele que te dá força. É verdade. É Ele que te sustenta. Às vezes, irmão, nós levantamos de manhã, às vezes triste, né? Com alguma coisa, essa alma, nós às vezes está querendo gritar. Você começa a louvar a Deus. Espírito Santo, bom dia. Fica comigo, me abençoa meu dia um dia abençoado. Aleluia. Começa a declarar, começa a profetizar, começa a falar da palavra de Deus. Irmão, resistir o inimigo e ele vai fugir de você. Glória. A Bíblia diz que por um caminho ele vem, mas por 7 caminhos ele vai embora. Aleluia. Você tem que aprender É verdade. a desenvolver uma vida com Deus. Você ter um exercício de fé. Porque nós subimos, irmão, degraus a degraus da nossa vida. Às vezes tem pessoas aqui que é criança ainda. Mas tem pessoas que já são adultas. E Deus trabalha no nível de todos eles. Glória a Deus. Deus trata comigo, irmão. Deus trata com pastores. Deus trata com cada um de nós. Ele conhece as nossas limitações. Ele conhece as nossas fragilidades. Mas ele diz que não permite uma luta maior do que aquela que nós possamos Glória ao suportar. Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Sim, meu Pai amado. E aqui, Jesus, eu achei interessante nessa passagem que Jesus começou a honrar Pedro, né? Porque Pedro teve uma revelação do Pai, ele falou que agora você não é mais Simão, é Pedro, né? E sobre essa pedra eu vou edificar a tua igreja, né? E ele falou que vai dar chaves do reino de Deus. E algo que chama muito a minha atenção, que Deus estava, ali Jesus estava o quê? Honrando Pedro diante daqueles discípulos, que todos os outros ficaram quietinhos, calados. Mas Pedro estava agindo, Deus estava falando. E Pedro estava sendo ali tratado por Jesus. E por que eu falei para vocês sobre a questão da vigilância? É porque nós, às vezes, você pensa assim, mas às vezes é lá no seu trabalho. Você tem que vigiar lá onde você trabalha. Lá dentro da sua casa. A própria Bíblia, irmão, falou que os nossos inimigos são da nossa própria casa. Glória a Deus. Viu? É Bíblia, eu não estou pregando nada aqui fora da palavra. Nós temos que vigiar em todos os lugares. É dentro da igreja, seja em qualquer lugar que nós estivermos. Nós temos que vigiar demais. É por isso que eu trouxe essa palavra. O Senhor me deu essa palavra aqui, porque esse fato que aconteceu aqui com Pedro foi maravilhoso. Até eu queria. É maravilhoso demais o que Deus fez na vida de Pedro nesse dia que ele estava aqui. Isso faz há 2000 anos atrás. Aleluia. Mas essa mesma prática ainda continua nos dias de hoje. Não mudou nada. Essa palavra aqui, ó, não mudou nada. Às vezes vocês pensam que eu estou pregando alguma coisa nova. Isso aqui eu estou só trazendo um lembrete para cada um de vocês, para mim. Essa palavra primeiro é para mim. Aí Jesus, desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir para Jerusalém, padecer muito dos anciões e dos príncipes, dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Até ali estava tudo bem, estava tudo funcionando bem. Pedro, um grande amigo de Jesus. Glória a Deus. Jesus tinha 12 discípulos, ele tinha 3, que era Pedro, Tiago e João. Nos 4 evangelhos, se você ler, que sempre está Jesus em qualquer lugar, mas estava só esses 3 discípulos junto com ele. Eles eram mais próximos.
Jesus começou a falar da morte, da ressurreição, que ele ia padecer, aquela coisa toda, olha o que Pedro fala, o grande amigo de Jesus, aquele Pedro que andou sobre as águas. Você já viu falar alguém que anda sobre as águas? Pedro andou sobre as águas. Eita, Deus. Olha o que Pedro disse para Jesus. E Pedro, tomando de parte, né, chamou ele à parte e começou a repreender Jesus, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Você não precisa passar pela cruz, não. Você não vai sofrer, não. Você não vai ser crucificado, não. Você não precisa. Porque eles esperavam Jesus como rei de Israel. E naquele tempo o rei era de Roma, né? Era César. Eles não queriam. E o diabo não queria que Jesus morresse. Aleluia. Porque se Jesus não tivesse morrido lá na cruz do Calvário, irmão, eu não estaria aqui ministrando essa palavra. Glória a Deus. E nem vocês que estão aqui. Glória. O diabo não queria que Jesus fosse para a cruz. É verdade. Porque Jesus na cruz é o nosso resgate. Que ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Esse é o fundamento. E Jesus repreendeu Pedro. E voltando, porém, e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Está vendo o grande amigo de Jesus? Estava repreendendo Jesus. E ele falou: para trás de mim, Satanás. E hoje não é diferente. Por que vigiar? Por que vigiar tanto? Porque se você não vigiar, você perde a sua bênção. A Bíblia diz, Jesus disse lá no Getsemane, vigiai e orai. Ele não falou para nós somente orar. Vigiai primeiro. Você tem que vigiar, você sabe por quê? Porque senão não adianta você vigiar ou consagrar a sua vida o dia todo. Mas se você não vigiar, você perde a sua vida. O que adianta? Vigiar com sua boca. Como que as pessoas falam? Tantas palavras que matam os outros. Calúnia. A Bíblia diz que é melhor nós ouvir do que falar. Eu tenho aprendido, irmão, nesses últimos tempos, não foi ninguém que me ensinou, não foi o próprio Deus. Se cala mais, ouve mais. Glória a Deus. Tem lugar que você tem que entrar, você está surdo, está mudo, e cego também. Glória a Deus. Você não viu nada, Verdade. você não escutou nada. Por que nós temos que ter essa vigilância? Que nós vivemos num mundo cheio de trevas, de tanta consciência, tanta coisa, tanto pecado, tanta coisa que nos deixa indignados. A irmã estava falando sobre o negócio de internet, irmão. Abandona pelo menos um pouco disso. Quando a gente fica muito ligado nessas coisas, você tira o foco da sua intimidade com Deus. Deixa essas coisas começar a entrar no seu coração, você perder teu tempo. Quantas pessoas ficam 2, 3, 4 horas no celular e às vezes não fica meia hora na presença de Deus, pastor? Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu te darei a chave do reino do céu e a autoridade e poder para pregar a palavra de Deus. É essa autoridade. Por quê? E as portas do inferno não prevalecem. Sabe por quê? Quando tem uma pessoa aqui, ela está cercada pelas portas do inferno. Você sabe o que é? É pecado. É o pecado que faz a separação do homem e Deus. Ele está, as portas do inferno estão travadas, a vida dele. Ele está debaixo de uma grade. Ele está preso por Satanás. Mas quando você chega com essa palavra,
essa palavra de salvação, de libertação, com a autoridade do Espírito Santo de Deus, essa pessoa, essas portas, elas não prevalecem. Glória a Deus. Ela abre. Aleluia. Ela abre. Essa pessoa é alcançada, essa pessoa entende, porque não é por você, simplesmente você está sendo um instrumento que está saindo da sua boca uma palavra de vida, de restauração, de libertação e cura. Isso é uma realidade. Mas nós temos que primeiro, se você não tem comunhão com Deus, se você não tem intimidade com Deus, irmão, você não tem essa autoridade. Viu? Eu tenho que falar a verdade. Se você não tem intimidade com Deus, você não tem autoridade. Isso é uma coisa, irmão, conquistada com Deus. É no dia a dia. Você tem que gastar tempo. Isso não é assim não, ó. Bater do dedo não é conquista. Cada dia Deus vai ministrando no nosso coração. Irmão, eu tenho muito tempo, eu sou cristão, sou um servo de Deus. Mas cada dia eu sei que eu preciso mais da presença do Espírito Santo de Deus. Cada dia eu preciso mais de estar próximo dele. Eu quero ser melhor. Eu quero melhorar minha intimidade com Deus. Glória a Deus. Aleluia. E não é para mim não, irmão. Não é só para mim não. Isso é maravilhoso. Não tem nada melhor do que você ter essa paz que excede todo entendimento. Mas isso é para transmitir, é para alcançar vidas. É para você, quando aquela pessoa está desesperada perto de você, você tem uma palavra de vida, de restauração, de cura, de transformação na vida dela. E aquilo que você não pode fazer, dá o seu joelho, começa a orar, começa a clamar por aquela pessoa. E Deus ouve o nosso clamor. Ele é um Deus que de ontem, hoje e sempre. Glória a Deus. É verdade. Pedro começa a repreender Jesus, eu já falei, e para encerrar minhas palavras, a questão da vigilância. Apocalipse 3. Apocalipse 3:3. Fala assim, ó. Lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido. Presta bem atenção, cara. Lembra-te. Você está ouvindo hoje, não está? Pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Olha o versículo 5 aí. E ao que vencer, será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma riscarei o teu nome do livro da vida. Glória a Deus. E confessarei o teu nome diante do meu Pai e diante dos anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito de Deus diz à igreja. Glória a Deus. Bem? Aquilo que você tem visto e ouvido, vigia. Guarda isso no seu coração. Seja vigilante. Seja atento. Às vezes a gente anda tão despercebido. Nós temos que estar atento, ligado, porque é as coisas que vêm lá na sua casa, é no seu trabalho. Fica atento para você não perder sua bênção. Glória a Amém? Deus. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Amém. Bom,